Bom Dia Tocantins está de volta, são 6h17, chegou a hora do Bom Dia Responde. Vamos falar de educação? Eu sei que você, se não tem filhos, conhece alguém que tem, ou você tem sobrinhos, ou tem netos. E é importante esse momento da escolha da escola. Às vezes as opções perto da sua casa não são muitas, mas é preciso pensar, conhecer a escola e definir alguns critérios pessoais e também educacionais para decidir esse lugar de aprendizagem. E nós vamos conversar ao vivo com uma professora, doutora do curso de Pedagogia da UFT aqui na capital, Eliane Marques dos Santos, que vai nos ajudar nessa compreensão do que é importante nessa hora de pensar o modelo de educação ou pensar o tipo de aprendizagem que a gente quer para os filhos. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia, tudo bem-vinda. Bem? Obrigada. Nós temos, então, várias participações de telespectadores gravadas e ao vivo as perguntas que chegam para a gente. Mas, em linhas gerais, antes da gente trazer a pergunta do telespectador, o que um pai deve considerar nessa escolha de uma escola para o filho? Primeira mudança que nós precisamos considerar, Juscelma, é que a educação está passando por um processo de transformação. E nesse processo, o enfoque educacional mudou. Até pouco tempo, nós focarmos o ensino e a aprendizagem em conteúdos. Hoje, a aprendizagem deve propiciar capacidades cognitivas. O que é isso? Nós temos um currículo nacional chamado Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, e ela propõe o desenvolvimento de 10 competências gerais para a educação básica. Ou seja, eu devo pensar o seguinte: a escola que o meu filho está estudando, ela está baseada na BNCC? O que o meu filho está aprendendo são conteúdos ou o meu filho está aprendendo competências que vai formá-lo para atuar na sua vida? Competências que, a partir do momento em que ele está estudando, já tem que contribuir com o seu desenvolvimento. Sim. E aí ele faz isso como? Ele exige na chegada lá na escola, olha, eu quero conhecer o projeto pedagógico dessa escola, ou às vezes a pessoa se sente intimidada, eu não vou pedir porque vai parecer muita exigência ou muita arrogância da minha parte de chegar pedindo o projeto? O projeto político-pedagógico, ele é um documento de livre acesso à escola e a todas as pessoas. Qualquer cidadão pode solicitar um projeto político-pedagógico, mas acredito que a equipe gestora da escola terá o maior prazer de explicar ao pai sobre a Base Nacional Comum Curricular, sobre o seu projeto político-pedagógico, como a escola trabalha essas competências, quais são as competências que estão sendo trabalhadas esse bimestre para o meu filho. O que o meu filho vai aprender esse bimestre? Ele vai aprender uma competência do campo socioemocional, ele vai aprender uma competência dos sistemas. De que área? É da área da tecnologia, é da área da criticidade, da criatividade. Essas são, hoje, as aprendizagens que os estudantes precisam aprender. Sim, agora isso está como pano de fundo nas disciplinas tradicionais, professora? Ou isso vai estar distribuído, é o chamado, a transversalidade também entra? O que é tudo isso na prática para que a gente diga, olha, você olha isso aqui, isso aqui, isso aqui. É claro que em educação, em reflexão, não se pensa assim 1 mais 1 igual a 2, é mais do que isso. Mas a gente dando alguns caminhos para esse pai. Então, como você falou, uma lembrança bem interessante. O ensino está voltado para desenvolver competências, sim, mas nós vamos usar isso, né, esse desenvolvimento se dará por meio das disciplinas, que são os componentes curriculares. Meu filho vai continuar, os estudantes vão estudar língua portuguesa, matemática, ciências, biologia, mas todas essas disciplinas serão orientadas por essas 10 competências. Então, cada disciplina vai desenvolver essas competências mais voltadas para os seus conteúdos. Então, o pai não precisa se preocupar se isso realmente ele é transversal a todas as disciplinas. E a escola se organiza de uma maneira que todos os professores trabalhem de uma forma interdisciplinar. Para trabalhar a BNCC, para trabalhar esse ensino de competências, a escola precisa ser interdisciplinar.
Certo. Essa é uma outra mudança muito importante, Joselma, que precisa acontecer no nosso sistema de ensino. Nós precisamos ter uma escola voltada para um trabalho em equipe, para um trabalho organizado. Mesmo, né? Em equipe mesmo, e não é fácil para o professor também. Às vezes a gente traz, e eu fiz mestrado nessa área de educação, às vezes a gente traz uma ideia, uma reflexão sobre determinada situação, mas no chão da escola, na prática do dia a dia na escola, não é tão simples para aplicar, né, professora? Do ponto de vista do professor, a primeira coisa é que o professor precisa se apropriar dessas mudanças. Apesar de se falar muito no ensino por competências, ainda existem muitas dúvidas. Os professores precisam de formação, Joselma. O professor, ele é aquela profissão que mais vontade tem de se doar e de dar o seu melhor. Mas ele precisa ser formado, ele precisa ser capacitado. A partir do momento que ele compreender que eu vou ensinar para os estudantes capacidades cognitivas e preciso mudar as minhas estratégias pedagógicas para isso. O que vai ser mudado são as estratégias pedagógicas. De que maneira eu vou continuar ensinando conteúdos? Sim, eu vou continuar ensinando conteúdos. Só que agora eu preciso mudar esse enfoque, que não é mais para a memorização, mas para o desenvolvimento de uma capacidade mais complexa. Sim. E para isso eu vou ter que mudar o quê? As minhas estratégias de ensino. Eu não posso ensinar mais da mesma maneira. Eu preciso hoje, além de trabalhar a teoria, a prática, eu preciso trabalhar o desenvolvimento de competências. Sim, que é uma condição mais complexa. Agora vamos partir para a primeira pergunta, então. E diz respeito, às vezes, às disfunções, aos distúrbios que a criança tem. Vamos lá para a primeira. Meu nome é Evelyn e eu gostaria de saber como tem que ser o ensino de quem tem DDA. DDA, que é o distúrbio de déficit de atenção. Como deve ser, na sua opinião, ou como a escola deve receber e recepcionar esse aluno? Incluindo junto com os demais ou fazendo uma sala especial para ele? O transtorno déficit de atenção, ele requer primeiro uma avaliação, né? A escola precisa receber um diagnóstico. Porque a escola não tem um profissional na escola que faça esse diagnóstico. Então, se eu recebo uma criança e ela tem transtorno do déficit de atenção, ela precisa de um diagnóstico. A partir desse momento, a escola precisa estar preparada para fazer um plano de ensino individualizado para esse aluno. Esse plano, ele vai ser trabalhado por todos os professores, se ele estiver no ensino fundamental a partir do 5º ano, ou por aquele professor regente, dependendo da fase que ele estiver estudando. Mas ele também será acompanhado por um profissional do atendimento escolar especializado, que é uma área na escola que trabalha a intervenção desse aluno, a intervenção pedagógica individualizada para esse aluno. Sim. Mas esse aluno, ele sim, será incluído em sala de aula com as demais estudantes, porque tem uma coisa muito interessante que a neurobiologia nos traz, Joselma. Os neurônios espelhos. Nós precisamos, nesse nosso processo de desenvolvimento, de aprendizagem, conviver com as outras pessoas. Nós somos seres humanos que nós aprendemos por meio de relações sociais e culturais. Quando eu faço a inclusão, eu estou propiciando que essa criança tenha outros neurônios espelhos que vão auxiliar no seu desenvolvimento. E é claro, as suas competências e habilidades que precisam ser trabalhadas individualmente serão trabalhadas numa sala de atendimento especializada para isso. E aí essa avaliação deve ser feita antes de tudo isso acontecer, obviamente, até para entrar em acordo com a família, para que a família entenda o passo a passo de tudo que vai ser desenvolvido com aquela criança, né? Daqui a pouco a gente vai entrar nesse detalhe também numa outra entrevista já. A professora vai continuar aqui com a gente, porque tem agora a pergunta da Denise. Vamos lá. Opa, escureceu aqui, a Denise chega já, vai sair agora. Meu nome é Denise e eu gostaria de saber como que a música pode influenciar no aprendizado da criança. Nossa, essa pergunta é maravilhosa. Pergunta excelente, Denise. Outra coisa importante é que nós temos que pensar que existem vários tipos de aprendizagem. Um dos tipos de aprendizagem que está voltado, né,
para as inteligências propostas por Gardner. Então, o musical é uma estratégia muito interessante para que se possa desenvolver, né, inteligências múltiplas, mas que também possa desenvolver a aprendizagem das crianças. A música, ela também tem uma relação muito importante com o nosso cérebro, porque o nosso cérebro, de uma maneira didática explicando aqui, ele é dividido em hemisférios direito e esquerdo. E nós temos um hemisfério direito que ele é muito mais voltado para esse lado mais criativo, que a música acessa. Além de nós pensarmos, Joselma, que nós temos várias maneiras de aprender. Nós temos alunos que são visuais, que aprendem por meio de imagens, por meio de linguagens mais visuais. Nós temos alunos que são auditivos. Esses alunos precisam ser acessados por áudios, por podcasts, por músicas, né? E nós temos alunos que não são acessados nem pelo visual, nem pelo auditivo. Sabe aquele aluno que não fica quieto na sala? Que o professor não consegue que ele se sente por muito tempo? É o aluno sinestésico. Ele precisa aprender com a mão na massa. Então a música, ela vai contribuir para acessar esses alunos que precisam de diferentes estratégias em sala de aula para conseguir aprender, para conseguir construir a sua aprendizagem. Ou seja, tem muita coisa disponível, mas é preciso trabalhar com cada um desses instrumentos e definir, entender o que é aquele aluno, porque o aluno é diferente do outro, não pode ser, não é como massa, vai fazer uma coisa para todo mundo igual, né, professora? Esse é o desafio para o educador que está na sala de aula. E daqui a pouco a gente volta com a professora Eliane, que está participando aqui com a gente, professora doutora da Universidade Federal do Tocantins. Se você quiser participar, questionar a professora aqui, ela que está sendo sabatinada hoje. Nós estamos no inverso. Ela não está aplicando a prova, nós é que estamos. E aí você pergunta e ela responde aqui. Apresente a sua preocupação e ao longo dessa edição a gente vai tentar te ajudar também, tá bom?